Olha, este senhor que é de Lisboa, tenho muita consideração por ele, muita, porquê? Porque é um grande colecionador, gosta muito das nossas peças, de todas, muito, e já o conheço há muitos anos, é uma excelente pessoa, para mim, é uma excelente pessoa, cumpridor daquilo que trata, e olha, gosto muito dele, muito, muito. Ele gosta muito de tudo, mas os Santo Antónios, ele adora-os e eu também gosto muito de os fazer. Só que neste momento, peço que perdi as forças todas. Porquê? Porque, olha Alexandre, porquê? Porque está isto aqui empatado e eu não queria. Gostava de fazer, trabalhar, que nunca fui preguiçosa na minha vida e gostava de vender, prontos. Mas infelizmente este ano correu assim. Para o ano pode ser que corra melhor, se Deus quiser. O mais é uma excelente pessoa, olha, atrás torno. É uma excelente pessoa, gosta muito das nossas peças. Nós adoramos quem gosta de nós, que nem se discute. Eles já vinham aqui muitas vezes, vê a gente a começar do barro a fazer até ao fim. Portanto, isto é mesmo a sair do barro. E, portanto, tenho muita consideração por ele que não tenho explicação. Todas as vezes que eu vou a Lisboa, só se não puder, senão até telefone só para o ver. Ora bem, queria falar sobre o Alexandre Correia, que é uma pessoa que eu admiro muito, que a minha mãe já conhecia há vários anos, através do artesanato, nas feiras do artesanato, e qual eu comecei a conhecer também, e que tenho uma admiração muito grande por ele. É uma pessoa que todas as feiras que nós fazemos de artesanato, ele faz questão de nos vir visitar sempre, e vem nos visitar muitas vezes aqui a Barcelos. É uma pessoa que gosta muito do artesanato, principalmente do Santo António, que é um colecionador do Santo António, e qual ele uma vez nos contou qual era o significado para ele do Santo António, e nós admiramos muito essa história que ele nos contou. E é uma pessoa que eu tenho muita estima e que faço muito gosto de ser amiga dele até ao resto da vida. Olá, eu venho aqui falar do Alexandre Correia. Ele já era amigo da minha avó e da minha bisavó, e até que eu o conheci. Ele fez-me um desafio que foi fazer Santo António. Então eu fiz, ele gostou muito do resultado. E gosto muito dele, prontos. E um beijinho. Olá, o meu nome é Joana Santos, sou ceramista e em julho de 2020 criei a minha marca, a Boniqueira. Eu venho aqui falar sobre como o meu percurso pessoal se cruzou com o do Alexandre Correia. A primeira vez que eu ouvi falar no Alexandre Correia estava no curso de Técnicas de Figurados de Tremós, no ano de 2019, e fizeram referência ao Alexandre como um dos maiores colecionadores de Santo António do país, mas também como um grande divulgador e defensor da barrística e do figurado de Tremós. Na minha cabeça, quando falaram em colecionador e colecionador de Santo Antónios, eu acho que imaginei alguém mais velho, clássico, mais tradicional. E quando finalmente tive a oportunidade de conhecer o Alexandre, as minhas ideias pré-concebidas caíram totalmente caíram por terra, porque o Alexandre não podia ser a imagem mais oposta dessa que eu tinha pronto, feito na minha cabeça. O Alexandre é uma pessoa super jovem, com uma simpatia e um sorriso desarmantes, e no breve encontro que tivemos nesse dia, foi também a primeira pessoa que me encomendou uma peça e toda a simbologia inerente a isso, e claro, encomendou-me um Santo António. A verdade é que, para mim, tendo terminado o curso e ainda não sabendo muito bem como é que esse curso ia mudar a minha vida, ou como eu, uns meses depois, ia decidir deixar um trabalho certo para me dedicar 100% à cerâmica, mas na verdade é que essa encomenda foi digamos, um excelente augúrio, digamos assim, do futuro que se avizinhava. Bom, mas passados uns dias, eu lembro-me de ter sentido necessidade de falar com o Alexandre, porque não sendo uma pessoa crente ou devota, para mim era muito importante criar a figura do Santo António, mas perceber o que é que ligava o santo ao Alexandre.
E o Alexandre, claro, na sua sempre eterna disponibilidade e simpatia, contou-me uma história fascinante, uma história que eu desafio quem tiver o privilégio de o conhecer a desafiá-lo a contar, porque é de facto uma história muito interessante. É uma história de um milagre, de alguém que teve um grande desafio na vida e que não era crente e que o passou a ser, porque efetivamente o Santo António o ajudou a ultrapassar esse desafio. Mas é também a história de amor entre um avô e um neto, é uma história de amor entre uma pessoa e a cidade de Lisboa, e é uma história de amor entre essa pessoa, essa família e o Santo António. Bom, então, no seguimento dessa conversa que tive com o Alexandre, acabei por criar 2 Santo Antónios. Na verdade criei 2 porque tinha algum receio que ele não gostasse de um, então eu fiz 2 e ele acabou por gostar dos 2, mas um desses Santo Antónios representa precisamente essa ligação do avô ao neto, uma proximidade que agora física que agora não existe, e por isso é que as mãos nessa figura não se tocam, e pronto, e faz parte, tenho muito orgulho que as minhas primeiras peças que fiz a seguir ao curso façam parte da coleção do Alexandre Correia. Pronto, e agora resumindo também, e para terminar, falar do Alexandre Correia, falar de alguém que, para já, de um ser humano fantástico, de uma simpatia, de uma abertura realmente impressionantes. É falar de um grande patrono do artesanato e da arte portuguesa, é falar de alguém muito humano, uma pessoa que olha para lá dos objetos, realmente vai para lá do objeto físico, que quer saber a história de quem a faz, uma pessoa que tem uma cultura imensa e que muito dignifica o que é o artesanato e o património cultural de Portugal. Ele é também, claro, um grande devoto ao Santo António, é um grande estudioso, um grande divulgador desta figura tão basilar da cultura portuguesa e tão ligada às nossas tradições, e um grande apoiante de tudo o que é relacionado com a vida do santo e com a sua iconografia. Eu só tenho muito a agradecer e realmente estou muito grata pelos nossos caminhos se terem cruzado, e espero que o Alexandre continue a divulgar e a apoiar os artesãos, os mais antigos, os que agora estão a produzir e os que irão produzir certamente. Muito obrigada. Meu nome é Maria João Mangerona, sou ceramista e venho aqui hoje falar um pouco sobre o Alexandre e de como é que o conheci. Conheci o Alexandre numa das minhas primeiras feiras de artesanato, na FIA, em que ele adquiriu um Santo António dos meus, um dos primeiros, pronto, que eu fiz. E nessa altura fiquei a conhecê-lo, achei uma pessoa bastante simpática, bastante divertido, com um sorriso de orelha a orelha, que só ele realmente demonstra, não é? E entretanto, ele veio fazer uma visita ao meu ateliê, veio buscar uma encomenda que tinha feito de um outro Santo António. E foi quando eu fiquei a conhecer um pouco melhor o Alexandre. É uma pessoa bastante amável, simpática, gosta muito de falar, muito, imenso. E ao qual me contou como é que tinha surgido na vida dele a sua coleção de Santo Antónios. E também é uma pessoa que escreve muito bem, muito bem. Ele há pouco tempo escreveu sobre mim, sobre a minha vida profissional, e ao qual eu lhe estou muito grata porque ele escreveu muito, muito bem, adorei. E novamente temos aqui uma outra peça, que foi o Alexandre agora que me encomendou novamente, ao qual ela ainda não está acabada, falta só a pintura, e que vai estar representada na sua exposição que ele irá fazer dentro em breve,
ao qual poderão depois vê-la acabada. Ora, conheço o Alexandre Correia já há uns aninhos, há cerca de 3 anos, já conhecia de nome. É um jovem dedicado, sobretudo dedicado aos artesãos, porque ele ajuda imenso quem trabalha em arte e, sobretudo, quem trabalha com Santo António, porque ele é fã do Santo António, como eu sou também. E espero que a nossa amizade continue e que ele continue a ver os meus trabalhos e eu a acompanhar a história dele também. A dada altura, perguntei-lhe como é que tinha surgido a sua Santo Antonite, tipo inflamação, com alguma ironia, e ele não me respondeu logo. Continuámos a conversar. Quando foi oportuno, ele então começou a contar uma história da sua relação com o avô, uma história incrível, de dedicação, de paixão, de amor. E essa história forneceu-me alguns elementos de inspiração com os quais fiz este Santo António, que está a ser finalizado e que eu não queria revelar sem que ele primeiro o visse. Quem quiser conhecer, se não conhecer bem o Alexandre e o quiser conhecer melhor, tem que lhe pedir para contar esta história. Chamo-me Paula Rebelo Clemente e sou ceramista. O Alexandre é um grande colecionador de Santo Antónios, mas sobretudo um grande apaixonado pelo artesanato. Ele mantém uma relação muito próxima com os artesãos. No meu caso, lembro-me de uma história recente com o Alexandre, que exemplifica a cumplicidade entre colecionador e artesão. Lançou-me um desafio que, com alguma criatividade, resultou numa nova linha. Começou por um Santo António e já se estende a outras temáticas, e está a ter muito sucesso. O Alexandre é um exemplo como amigo e como colecionador, na missão de contribuir para a promoção do artesanato português e o que de melhor se faz em Portugal. Ora, pois, o nosso amigo Alexandre, que o conhecemos, penso eu, há uma década, apareceu aqui na nossa oficina porque ele já tinha aquele gosto e a intenção de vir à descoberta deste tipo de oficinas. E o Santo António é um tema que ele o coleciona, à parte que ele, quando faz a sua escolha, está sempre muito atento à parte estética, à expressão, está atento à qualidade, à cozedura, e portanto isso faz com que realmente ele tenha um espólio bom. Porque antigamente havia, nos anos 60, quando estas artes começaram a ser faladas, com Mafra, com Barcelos, realmente houve aquela moda das pessoas encherem as casas, de terem muita coisa, e muito deste e muito do outro, mas não havia uma escolha a nível de qualidade. E, portanto, hoje há muitos espólios que realmente não são muito válidos, não é? À parte que o Alexandre, como jovem, é dos poucos. Claro que eu penso que há que educar agora aos jovens, pelo menos aqueles que são sensíveis à nossa história e às nossas artes, porque nós, à parte de termos uma grande história de artes, desde o tempo da Chá de Castro e até antes, e no século XX, à parte desta zona aqui de Caldas, que toda a gente sabe que houve aqui uma grande escola,
com o mestre Bordal Pinheiro e até outros antes, e depois, como o Belo e outros, as Caldas sempre teve esta linha figurativa. O nosso tipo de peças vai muito a essas fontes. Portanto, vai à fonte humorística, vai à fonte do povo e vai à arte sacra, mantendo um bocadinho satírico. O que eu desejo para que as nossas oficinas se mantenham vivas e ativas é que realmente agora haja mais jovens a terem este gosto, a apreciarem este tipo de arte, para que as nossas oficinas não morram. Porque eu entendo que neste século é um século que a inovação é outra. A tecnologia, é a imagem, é o som, essas coisas até são um bocado... não entram até bem a espaços de habitação, portanto as pessoas estão habituadas a ir ver estas coisas aos espaços, museus, não é? Mas acho que para que as casas sejam identificáveis, para que as pessoas tenham algum gosto a nível da arte e para que sejam os nossos mecenas, realmente há que ter este gosto e tentar apreciar e comprar este tipo de peças. Falar do Alexandre Correia é fácil. É um grande amigo. Foi Santo António que o colocou no meu caminho. Eu fui reformada por invalidez e fui para a Academia Sénior de Estremoz. Apaixonei-me pelos bonecos de Estremoz. Tive a oportunidade de tirar um curso com o mestre Jorge Palmelo. Eu andava no curso e tive o contacto do Alexandre Correia para lhe fazer um Santo António. O meu primeiro Santo António e a minha primeira peça que foi vendida. Nunca eu imaginei que aquele Santo António viesse trazer na minha vida uma amizade tão forte. Adotei-o como meu padrinho. E acho que ele também me tem como afilhada. Tem sido um grande amigo. Através dele tive grandes contactos e através dele estou a trabalhar na arte que eu gosto. Estou-me a aperfeiçoar dia a dia com os conselhos dele, da minha mestra, do mestre. Estou-me a aperfeiçoar e ele tem sido sempre a pessoa a quem eu recorro para perguntar se acha que está bem aquilo que eu estou a fazer. Ele é um grande colecionador, mas é um colecionador com muito sentimento para com as pessoas que fazem a arte, todos os artesãos, e muito sentimento com as suas peças. É com um amor, é um amor que ele tem. Ele é um grande devoto do Santo António. E Santo António encaminha para várias direções. Ele é amigo de todos os artesãos e acho que todos os artesãos o procuram e ele tem um convívio com as pessoas extraordinário. Bem-aja, Alexandre Correia. Obrigada por todos os conselhos. Já não é a primeira vez que lhe digo isto. Obrigada pela sua amizade e espero que Santo António faça com que a nossa amizade dure para muito tempo. Um bem-aja. Sou Elsa Reis, sou ceramista, vivo no concelho de Santa Maria da Feira e hoje é dia 14 de março de 2021. Em 19 de maio de 2020 recebi uma mensagem pelo Messenger na página Elsa Reis Cerâmica que tinha criado antes um mês com o seguinte teor: Boa noite, Elsa Reis, como está? Obrigado por ter aceito o meu pedido de amizade. Sou colecionador de Santo António. Gostava muito de ter uma peça sua. Dá-me esse gosto? Obrigado. E foi com esta conversa no Messenger que conheci, ainda que virtualmente, o Alexandre Correia. Encomendou-me 2 peças e fez questão de as vir cá buscar para me conhecer pessoalmente, o que me deixou, de certa forma, admirada. Teria de percorrer 600 km para o fazer. Só percebi o porquê quando comecei a estar atenta às postagens que fazia na sua página de Facebook. O Alexandre
ao adquirir uma peça, não o faz somente por uma questão estética, mas com um sentimento muito mais profundo, que é o de criar uma sinergia entre o colecionador e o artista. Foi neste contexto de união que germinou e se alicerçou um sentimento de carinho e amizade e gratidão enorme por ele, e que, para além disso e pela parte que me toca, também esteve na gênese de algumas mudanças minhas para novos caminhos. Um grande bem-aja, Alexandre, pelo trabalho e amor com que trata os nossos artistas. Quero deixar aqui uma palavra de apreço ao Dr. Pedro Teotónio Pereira, que tive o prazer de conhecer na Arte da Terra, pela sua dedicação ao Museu de Santo António. Grata e até sempre. Olá, Rita. Boa tarde. Olá, Filipa. Olá, Isabel Bordaleiro. Vamos lá. Vamos começar com a nossa entrevista, assim, relâmpago, mas que é muito importante. Então, quem é que quer começar? Começo eu. Olha, começo eu e começo por fazer aqui uma pergunta à Rita e à Filipa, que, só para recordar aqui um bocadinho, temos estado aqui neste período de intervalo agora, não é? Mas nós temos feito cá muitos Santo Antónios, não temos? Temos, bastantes. Onde é que a gente faz Santo Antónios cá em casa? Fazemos em que salas? Na sala... Da tecelagem e na sala da cerâmica. Isso, da tecelagem e da cerâmica. E às vezes juntamos as duas áreas, não é? Sim, que são coletivas. Exatamente. Então, Fazemos peças coletivas que ficam ainda mais ricas. Mais ricas, muito bem, muito bem, muito bem. E tu também te lembras de fazer? Sim. Cá, não é? É. Tu gostas de trabalhar, no outro dia estavas-me a dizer que fizeste muito com barro. Sim. Na sala Da Cristina. Da Cristina, pois foi. Pois foi. Mas nós agora, hoje, estamos aqui a falar sobre o Alexandre, que veio cá e que comprou mais do que um Santo António. Porque gostou muito dos nossos trabalhos. Vocês lembram-se disso? Lembramos, senhora. Tenho pena que ele não tenha vindo cá mais vezes. Temos pena que não tenha vindo mais Mas vezes. ele já prometeu que viria, está bem, Rita? Está bem, ok. Quando ele voltar, vai passar um dia inteiro connosco. Tenho certamente que sim. Ok. Está bem? Até que ele não toca feder. Muito bom. Sim, porque ele agora tem sido assim. Sabes que o trabalho dele tem uma grande expressão já, porque ele tem uma coleção muito, muito interessante, muito... E então ele foi convidado para fazer uma exposição, entre muitas, no Museu de Santo António. Nada mais adequado, certo? Claro. E nós estamos cheios de orgulho porque, eu não sei se sabem, mas as nossas peças foram selecionadas. Eu não sei se uma, se duas, mas uma foi. E então as nossas peças vão figurar ao pé de grandes autores, grandes nomes. Ceramistas, escultores, em várias áreas. Isso é muito interessante, não é? Eu acho que sim. Para qualquer autor é interessante. Para nós, trabalhamos aqui em conjunto, basicamente, sim, em que partilhamos as nossas ideias todos os dias. Ver o nosso trabalho partilhado desta maneira, eu acho que é muito importante, não é? Uma grande divulgação e um grande reconhecimento. E acho que o Alexandre era uma pessoa muito simpática Ao fazer isso. ao fazer isto. Ele tem... Vocês já viram o site dele? É uma página... Eu já vi. Muito interessante. Eu não vi o site. Temos que ver isso, Rita, porque ele tem uma forma muito interessante de divulgar os autores, os autores das peças da sua coleção. Porque ele não só descreve as peças, como vai ter com elas. Eu acho que essa parte é mais importante. É o relacionamento que ele cria com as pessoas a quem compra os seus trabalhos. Ele tem que entender muito a parte, o que está por trás de uma peça. Não é só fazer a peça, mas às vezes as histórias que são criadas antes de começarmos a fazer uma peça. E nós sabemos disso, não é? Foi isso que ele fez connosco. Exatamente. Ele vai aos ateliês e às oficinas dos artistas, fala, entende muito bem toda... E então, vai cá uma manhã
assim já um bocadinho à pressa e ela comprou os Santo Antónios que ele gostava e pronto, depois foi-se embora. O que vocês não sabem é que ele encomendou mais. Ele encomendou mais Santo Antónios e depois veio buscá-los, não pôde vir cá. Não pôde voltar porque não pôde entrar na sala, mas ele veio cá buscar mais. Tenho a certeza que muitos virão e, como vos disse, ele prometeu vir cá outra vez para conversar mais um pouco, porque, como tu me disseste, foi assim uma visita relâmpago. Sim, ele não teve muita hipótese de ficar cá mais tempo. Foi assim uma entrada para 5 ou 10 minutos. Mas nós foi basicamente 1 hora ou 2. Mas não é nada como um dia inteiro connosco. Vai-nos ficar a conhecer muito melhor e nós também. Conhecer o colecionador do Santo Antónios com mais tempo. Então, mas fica a promessa e nós agora também ficamos a aguardar, porque quando ele regressar também nos vai falar depois de como é que correu a exposição, não é? Eu gostava de ir à exposição, se fosse possível. É uma exposição virtual, Rita. Infelizmente, nós estamos numa altura em que tudo o que acontece na nossa vida é quase virtual. A exposição não deixa de ser, mas também não deixa de ser importante. Por isso, e até é mais fácil que nós a possamos ver vezes sem conta, ok? Quanto a mim, enquanto autor, eu penso que a Isabel dirá o mesmo. Nós, enquanto autores, é muito mesmo importante a figuração do nosso trabalho num meio artístico tão rico e diversificado. Mas mais importante é, para mim, a amizade que eu criei com o Alexandre e que vocês que irão criar certamente, porque ele é uma pessoa realmente... Ele é simpático, não é? Simpático. A simpatia que ele nos inspira. Tem um sorriso maravilhoso. E é uma figura incrível. E vocês depois vão confirmar certamente, mas é uma figura muito agradável, muito acolhedora. Muito humilde. Também. Muito... Como é que eu vou te explicar? Ele... Olha, agora é que eu tenho que cortar mesmo. Não queres que eu corte? Que horror. Eles depois fazem isso. Ai, que desgraça, sim. Olha, está a ter que ser... O Alexandre me perdoa. Não, eles depois falam isso. Vai, põe, que é para ir fluindo. Lembras-te de mais alguma coisa desse dia? Está a filmar? Tá. Lembras-te de mais alguma coisa, Filipa? O Alexandre é nosso amigo. É amizade. E gosto teu. Boa. Já então aqui fui à exposição com o Lacerda. Também foi. Ele também estava lá, ele também foi visitar o Nuno Lacerda. Foi, sim, senhora. Ele visitou a unidade toda. Toda. A unidade artística. Ele tem o cuidado de ver, de estar e de perceber. Exatamente. Gostar um bocadinho nas salas. Porque todos os criadores têm uma história por trás, não é? E, na verdade, todos os dias fazem história. Histórias. Corta lá. Então, vamos falar do Alexandre. O Alexandre. Não sei se é de dizer Alexandre o colecionador, se é de dizer Alexandre o contador de histórias, porque na realidade o Alexandre tem esta faceta impressionante e rara de fazer com que cada peça que adquire seja ela tão importante como a própria história da pessoa que a fez, das circunstâncias. Portanto, é todo um enquadramento novo e toda uma história que acrescenta àquilo que a peça geralmente não diz por si, quer dizer, é mais uma camada de informação que geralmente até é difícil de ser partilhada e de termos conhecimento dela. E, na realidade, aquilo que faz mesmo diferença, além desta incrível paciência e ímpeto do Alexandre de conhecer as pessoas e de falar com as pessoas e de cruzarmos olhares e informação, a diferença realmente é o ponto de vista do Alexandre em relação, a este caso, ao objeto da sua coleção.
E esse olhar de curador dá exatamente essa dimensão enorme à sua coleção. Portanto, acaba por ser uma lufada de ar fresco, no sentido em que a coleção do Alexandre representa não só toda a temática que cativa o Alexandre, mas também a forma como cada um de nós representa esse tema. O meu nome é João C. Gomes, sou ceramista. O objetivo é falar do Alexandre, do colecionador Alexandre. Começamos por nos encontrar em feiras, em exposições, e a partir daí começou-se a criar uma amizade, em que do Alexandre ficou um amigo, e desse amigo, como colecionador e como pessoa que nos contacta, é alguém que nos vem a casa, vem-nos ver o nosso trabalho, vem falar connosco. Isso é extremamente importante e muito interessante, ver que alguém tem interesse em ver o outro lado da peça, o outro lado da criação. E aí ficou do colecionador, ficou um amigo. Isso é extremamente importante. Para mais, ele olha para as peças como uma peça de arte e não mais uma peça para a sua coleção. Olá, viva! O meu nome é Ercílio Natálio. Pedem-me para falar sobre um colecionador, neste caso em particular, o Alexandre Correia. Deixa-me que leia. Fui à procura de algo para dar introdução a este vídeo e fui procurar colecionismo, várias maneiras de colecionar para poder situar o Alexandre. Diz aqui, no Dr. Google, o colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria em função dos seus interesses pessoais. Em todo o mundo, milhões de colecionadores organizam mais diversos coleções de objetos. Dentre os benefícios que a atividade pode trazer para o colecionador, em especial para os mais jovens, está o desenvolvimento dos sensos de classificação e organização, interação, socialização com outros colecionadores, poder de negociação, bem como um aumento do repertório cultural acerca do objeto colecionado. Não deu para situar o Alexandre. Conheço o Alexandre pessoalmente há relativamente pouco tempo. Conhecemos-nos nas redes sociais, onde ambos somos relativamente ativos. Eu conhecia a coleção, porque tento estar atento ao que por isso vai fazendo, e muitas vezes bem, tanto nos colecionadores como nos artesãos que contribuem para as coleções. E foi através de um telefonema, uma mensagem, que o Alexandre me disse: olha, eu gostava de ter uma peça sua. Para mim, olha, bestial, pá. Era fã da coleção, sou fã da coleção, e daí parti para a peça saiu, ele gostou, encontrámos pessoalmente, tirámos a habitual fotografia que ele tem muito prazer, e eu também partilho do mesmo, e a partir daí reparei que havia montes de situações e de gostos e vivências que temos em comum. O Alexandre não é mais um colecionador, é um colecionador específico, diferente, gosta e só entra na sua coleção, penso, e estou a falar da minha apreciação pessoal, mete na sua coleção só aquilo que gosta, mas principalmente ele gosta de colecionar amigos, associar a cada peça uma história. É isso que eu aprecio francamente na coleção do Alexandre. Depois o Alexandre faz como outros, mas pronto, agora estamos a falar dele, faz por se encontrar no ato da entrega da peça com o colecionador, com o artesão neste caso. Estará sempre associado a essa peça
essa história, esse encontro, esse dia. Daqui a muitos anos, quando a coleção do Alexandre, que já é enorme e de muito boa qualidade, for mesmo grande, ele, e é assim, é uma boa foto, ancião, olhará para a sua enorme e bela coleção e recordar-se-á de todos os momentos em que encontrou, trocou opiniões, riu-se. Há uma coisa que também aprecio muito é o sentido do humor e a alegria de viver e esta sua paixão pelo artesanato, ponto 1, mas claro, pelo colecionismo. Só uma última frase, não é perfeito. A questão clubista está sempre à frente e eu quero que ele assine pela União de Mar e ele não quer. Passem bem, cuidem-se. Obrigado. Para falar um bocadinho do Alexandre, não é muito fácil, derivado da amizade que temos, estamos assim a falar sobre o Alexandre. Tínhamos aí muitas horas para falar sobre ele. Como colecionador, é uma pessoa que nós admiramos muito, porque tem um gosto muito bom, muito apurado, gosta do que é mesmo arte. Nós, ao longo dos anos, fomos criando uma amizade boa, que feiras que nós fazemos, ele está quase sempre presente, vem sempre ter connosco, conversamos sempre muito. Portanto, criamos uma amizade já muito especial. Em termos de peças, ele tem-nos pedido algumas peças para fazer que nós gostamos muito de as fazer. Ele dá-nos muitas ideias, é uma pessoa que gosta muito de interligar com os artesãos na produção de peças. Lembra-me uma peça que ele certamente que nos deu muito gosto em fazer, que foi uma procissão de Santo António, em que ele sei que é uma peça que ele gosta e que lhe diz muito, e que cada passo, quando estamos, ele fala sempre nessa peça e que é muito importante para ele. O que é que eu posso dizer mais do Alexandre? Não sei se queres dizer alguma coisa. Vou falar um bocadinho do Alexandre. Falar do Alexandre é falar de um amigo que nós adquirimos. É um bom amigo. Posso dizer que é um bom amigo. Em termos de colecionador, vou falar um bocadinho da parte de colecionar. Acho que o Alexandre é uma pessoa que tem gosto pela arte e aquilo que ele adquire das nossas peças, dos nossos colegas e de todos os artistas, que acho que ele sabe escolher o que é qualidade. O Alexandre conhecemos através nas feiras de artesanato. No princípio, quando ele começou a aparecer, e ele começou soubemos que ele era um colecionador de Santo Antónios, mas nunca pensávamos que ele ia alcançar aquele... Não, eu lembrámos-nos bem há muitos anos, quando entravam, na altura, já era mais jovem, não é? Ainda é. Na altura entrava aqui, vinha aqui, aparecia aqui e pedia-nos, vocês têm Santo Antónios, nós não conhecíamos de lado nenhum, não sei se te recordo. Sim. Que ele vinha aí, nós até, muitas vezes estávamos aqui a trabalhar, ele estava aí, dava uma vestinha de olhos, e às vezes gostavam de Santo António e levava. E não tínhamos a ideia
do tipo de pessoa que era, não é? Mas o quanto ele era uma pessoa, o colecionador que ele era a nível nacional. Sim, mas o que eu tínhamos a noção. O que eu me apercebi-me logo foi que ele não compra, ele compra, ele é um colecionador que daquilo que ele compra. Agora perdi-me um bocado. Daquilo que ele compra, compra o que ele gosta e compra com gosto. Não, o que eu queria dizer é que o Alexandre é um colecionador que não coleciona, tem uma coleção de Santo Antónios como ninguém, mas ele coleciona não é para dizer que é o maior, que é o que tem mais peças. A coleção que ele tem Ele coleciona por gosto que ele tem pelo Santo António, pelo que nós sabemos, ele é um grande devoto do Santo António, e ele compra ele coleciona, neste caso, porque é um gosto que ele tem, ele não sei, pronto, é aquele gosto que ele tem pelo... E depois também o que é que vou dizer mais do Alexandre? Olá, eu sou a Helena Mesquita, a autora de Silenes. Vou falar do Alexandre. Podia ser muito, mas vai ser só um bocadinho. O Alexandre é um grande colecionador. É um colecionador de alma e coração. Já nos acompanha desde muito cedo, mesmo antes de começarmos com as feiras, e ficou nosso amigo, um amigo de toda a família. Está sempre a torcer por nós, vibra com as nossas conquistas, mesmo que quando está connosco no certame e há mais movimento, se eu preciso, ele vai para trás do balcão apresentar as peças às visitas. É um grande ser humano, gostamos muito de ti e obrigada. Beijinhos. Alexandre, começo já por agradecer-te a ti por toda esta motivação e pedires-me este vídeo para falar. Vai ser fácil falar de ti como colecionador e como pessoa. Como colecionador, é muito importante para nós artesãos esse lado próximo que tu queres estar connosco, nos visitando o ateliê, motivando, partilhando a história bonita que está por trás da coleção do Santo António, dessa paixão, dos desafios que nos lanças para criar Santo Antónios e da relação de amizade que tens com todos os artesãos, que fazes questão de manter, indo visitar os ateliês, falando com eles, almoçando. Isso é importante, muito importante para nós. E assim como também é importante ver um jovem como tu estar interessado em colecionar, porque a ideia que nós temos é que os colecionadores são pessoas mais antigas e é motivador saber que um jovem como tu é um colecionador e um apaixonado pelo Santo António como nós, que o fazemos. Bem-aja, obrigada. Olá a todos, meu nome é José Luís Pires, sou oleiro de profissão e comecei a trabalhar na olaria com 14 anos, fui oleiro vários anos e há sensivelmente 10 anos comecei com um figurado, com um empurrãozinho de um amigo, como eu costumo dizer. Ora bem, hoje estamos aqui para falar de um amigo e colecionador de Santo António, se chama Alexandre Correia. Temos aqui uma peça apresentada, pedida por ele, foi idealizada por ele. Já tinha feito algumas peças com o Bach e com os Santo Antónios, mas esta foi idealizada por ele e acho que esteve à vontade dele, e quando está à vontade do cliente não pode estar melhor. Ora bem, então o Alexandre, conheci o Alexandre já há alguns anos numa feira de artesanato, como a maior parte dos colecionadores que eu conheci, ou que eu conheço. O Alexandre é dos poucos clientes que chegam a certa altura da vida, já não são clientes, são amigos. Porque nós cruzamos de vez em quando, telefonamos, conversamos e com estes amigos clientes, digamos assim, quando estamos com eles, não são pessoas para nós vendermos obrigatoriamente uma peça, somos para estar um pouco a conversar do Santo António, das coleções, dos amigos colecionadores, das feiras, de tudo um pouco.
Ora bem, o que é que nós temos a dizer sobre o Alexandre? Possivelmente deve ser o colecionador de Santo Antónios mais jovem que eu conheço. Todos os colecionadores de Santo Antónios que eu conheço já têm uma idade um pouco avançada. Ou tem tanto, mas o Alexandre seguramente deve ser o mais jovem. Ainda é um moço seletivo nas peças que compra. Sabe o que é que compra, escolhe. Não é à toa o que compra. Conhece muito bem a história de Santo António e se calhar esta imagem não está em lá nenhum, quase certeza, na história de Santo António, mas foi idealizada por ele e tive todo o gosto em fazê-la e ficou bastante bonita. Espero que ele tenha mais ideias destas. Em relação à coleção, é uma coleção, não sei, sinceramente, não sei dizer quantas peças tem, sei dizer que são peças boas, como costuma dizer, são escolhidas a dedo. E a coleção não tem valor pela dimensão, se calhar, a meu ver, eu não coleciono, mas a meu ver tem mais valor pela qualidade de trabalho que lá está. Faz-me um pouco confusão onde é que ele descobre aquilo tudo. Apresentou-me uma peça de um oleiro que já não existe perante nós há uns bons anos, que era o Arlindo Sombreiro, que também fez umas boas peças em jovem, e apareceu-me uma peça do Arlindo Sombreiro. E eu só fiquei a pensar, onde é que este gajo encanta isto? Deve andar à procura de ouro e encontra peças de cerâmica. Não tenho, se calhar, muito mais a dizer sobre o Alexandre. É um bom rapaz e tem olhinho para as peças e é uma boa companhia, um bom amigo. Olá, sou Jorge da Conceição, faço bonecos de Estremoz e conheço o Alexandre mais ou menos há 5 anos. A verdade é que são 5 anos, mas parece que foi há muito mais tempo, dada a solidez da nossa relação e dada, de facto, a amizade que temos. O Alexandre é uma pessoa muito especial. É muito especial na forma como compra artesanato e é muito especial na forma como se relaciona connosco, os artesãos, os artistas. Ele é colecionador de Santo António, entre outras coisas, e eu considero que ele tem a melhor, quase seguramente a melhor coleção de imagens de Santo António. É uma coleção única porque todas as peças têm uma história. Ele não compra qualquer coisa, não compra só porque não tem uma peça daquela pessoa. O Alexandre não coleciona cromos. Eu diria que o Alexandre coleciona gemas, coleciona pedras preciosas, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que realmente ele procura ter de cada artista que ele valoriza as melhores peças. Peças que lhe possam enriquecer a coleção. Eu acho que o Alexandre tem um critério que é fundamental e que tem de facto levado a este resultado, que é, quando escolhe uma peça ou quando encomenda uma peça, procura que a peça vai enriquecer a coleção e não diluir o valor que a coleção já tem. E isso é muito importante na forma como ele coleciona. Não é tanto o valor em termos de investimento monetário da peça, mas é pela unicidade da peça, pela forma como a peça foi concebida, por ele, pelo artesão. Ele acompanha muito a concepção das peças que encomenda, pelo desafio que isso significa para o artesão. Muitos destes trabalhos são integralmente feitos à mão e às vezes ele coloca-nos desafio de coisas que nós não fazemos no dia-a-dia e, portanto, temos que dar um extra mile e temos que ir mais longe naquilo que é o nosso dia-a-dia. Faz-nos crescer, é muito bom para nós e realmente faz com que as peças que resultem daí são muito enriquecedoras também para a coleção do Alexandre. Eu diria que o Alexandre tem em cada artista um amigo. Porquê? Porque ele realmente ajuda a divulgar o trabalho de cada um de nós. Ele ajuda, entre aspas, a dar a conhecer o nosso trabalho e a valorizá-lo. Fala de uma forma completamente desinteressada. Eu diria que o Alexandre faz porque acredita que realmente é uma forma de valorizar o trabalho de cada um de nós e sente que é importante estar ao nosso lado, porque é dessa forma que também consegue
realmente perceber as dificuldades que há em fazer uma coisa completamente à mão e a dar valor àquilo que é de facto o trabalho do artesão. A verdade é que muitos dos artistas, dos artesãos, tratam o Alexandre por nomes muito carinhosos, como por exemplo embaixador, o seu protetor, o padrinho, e isto é muito revelador daquilo que é de facto a relação que o Alexandre tem com os artistas e com os artesãos. Eu diria que tenho um grande orgulho em ser amigo do Alexandre, ter o Alexandre como um dos meus principais clientes, e eu acho que posso dizer com muita segurança que o Alexandre tem das minhas melhores peças. Isso para mim faz muito feliz porque considero que elas estão muito bem entregues. Temos aqui duas, são do Alexandre, vieram precisamente para aqui para participar neste vídeo. Ele tem muitas mais e eu acho que elas estão muito bem entregues. Obrigado, Alexandre. Pois, estar a falar de uma pessoa como o Alexandre é realmente bom, porque não é apenas um cliente, é uma pessoa amiga e é uma pessoa que eu gosto muito porque compra as peças que gosta e eu fico muito contente de vender peças porque sabe o que é e gosta muito delas mesmo, né? Portanto, não há dúvida nenhuma que é uma pessoa, como amigo, que muita pessoa gostaria de ter. O que mais é que a gente há de dizer? Ele não para mim é uma pessoa que não tem defeitos aqui neste espaço de arte nossa, né? Esta e outras artes, porque não faz só coleção aqui destas peças, faz coleção de várias peças. Essa fotografia ia fazer, e o que é que o Santo António nunca tinha ligado muito à questão desta dedicação ao colecionismo, especialmente o Santo António, neste caso, e como as pessoas são devotas. O Alexandre tem uma devoção especial. Eu admiro por isso. Admiro por o valor que ele dá antes de adquirir uma peça, querer conhecer a pessoa que a faz. E a gente, pela embalagem da conversa e pela confiança que ele transmite, eu falo por mim, a gente abre-se um bocadinho no sentido de expor a nossa alma, a nossa vivência e porque que chegamos aqui, neste caso, ser artesão e trabalhar na cerâmica e fazer este tipo de peça. Ele dá muito valor a isso e eu fico, claro, como artesão, fico agradecido por haver, porque já são poucos. Há muito pouco humano a ter a sensibilidade que o Alexandre tem, pela idade que ele tem. Ele é muito mais novo que eu, mas tem uma sensibilidade de vida que eu não estou habituado a encontrar pessoas assim. Portanto, isto nem há um ano a gente conhece e de repente ficamos amigos e tratamos por manos, e só vi fisicamente uma vez o Alexandre, mas falamos todos os dias de uma maneira ou outra no Facebook, por imagens, por música, por opiniões, só para saber se está tudo ok.
E parece que a gente já se conhece, porque às vezes há uma frase posta no Facebook, as pessoas, ou ele ou eu percebemos que há qualquer coisa que não está bem e a gente entra em contacto para perguntar se está tudo ok. E essa sensibilidade de amizade para mim é muito válida. Ele depois manda-me a fotografia da única que a gente tirou juntos, e tem uma frase muito gira que ele é como é que eu ia te explicar? Ele tem um gosto musical muito parecido com o meu. E um dos autores, intérpretes e compositores que ele gosta muito, eu também gosto muito, que é o Sérgio Godinho, e ele nessa fotografia depois escreve: é que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa do mundo não há. E é isso que eu sinto do Alexandre. É um amigo para a vida, uma sensibilidade imensa de vida. Havemos de falar muito mais vezes, de certeza, e debater ideias e vidas, e é um ser humano que foi uma mais-valia para a minha vida. Ajudou-me na altura que eu estava mal, sem se perceber, deu-me aqui um abanão para eu acordar, que eu estava mesmo um bocado em baixo, estava muito depressivo com esta pandemia. O nosso nicho de mercado, e isto tira a criatividade, tira a vontade, tira tudo. Mas não foi só a mim, foi a muita gente. E então o Alexandre, com estas palavras, com estas imagens que ele transmite, aquele sorriso, chamo-lhe o sorriso mais branco do mundo, não há. Aquela expressão dele feliz, eu quando o conhecia pensava que aquilo era um bocadinho mais para a fotografia, mas não. O Alexandre é assim. Claro que também deve ter os seus dias nãos, deve ter os seus defeitos como todos nós, humanos, é humano, também chora, também ri, também magoa-se, também dá as suas cabalhotas, também, mas é diferente. Para o meu núcleo de amigos tem entrada e tem aqui um amigo para a vida. Força, Alexandre, obrigado por existires na minha vida. Até sempre. Conheci o Alexandre num dia aqui no nosso ateliê, veio cá de visita, como outros colecionadores, Santo Antónios. Recordo que na altura o meu irmão estava a modelar aí um Santo António, que era no Andor, e ele gostou e encomendou um. Pronto, fez-se o Andor e ele acabou por depois vir cá buscar, na altura que se combinou. E a partir daí começou a nascer uma amizade, já de alguns anos, que quando vamos para essas exposições, ele vem nos visitar, seja na FIL, Vila Franca de Xira, aqui em Barcelos também, Vila do Conde, por onde a gente costuma passar, e pronto, é uma pessoa que tem encomendado umas peças, mas temos feito peças exclusivamente só para ele, algumas ideias que ele dá. Por acaso ainda hoje surgiu uma ideia para fazer uma peça para ele, mais com a ideia dele, claro, que acho que a peça vai ficar engraçada, mais um Santo António, claro. É uma pessoa, quando a gente vai para Lisboa, tem-nos dado muita atenção, temos saído, tem-nos levado
visito alguns sítios, exclusivamente a Igreja de Santo António, o Museu de Santo António, que eu nunca tinha ido lá de visitar, e um dia levou-me lá e até vi lá um Santo António feito do meu pai, que é um Santo António a pregar os peixes, em branco, que eu, claro, fiquei admirado na altura e, claro, gostei, foi uma surpresa. E a partir daí, olha, a gente temos andando, espero que esta amizade dure por muitos anos, que é um bom sinal. E pronto, olha, é um amigo, como acontece com outros colecionadores também, não é? Isto depois vai, como eu digo, as pessoas vai andando e a gente vamos envelhecendo juntos, que dá para não é sempre mais cabelos brancos, mais eu, claro, sou mais velho, e tem sido bom. E espero que haja muita saúde para a gente continuar a trabalhar nisto e haver sempre ideias novas, que é por isso que aqui estamos. Sou a Teresa Brito, faço cerâmica figurativa e venho aqui falar um bocadinho do Alexandre, da coleção que ele tem e da minha relação com ele enquanto colecionador de artesão, que passa necessariamente por uma relação de amizade. Eu conheci o Alexandre há uns anos atrás, quando ele foi ao meu ateliê adquirir um Santo António, como é óbvio, e já na altura ele se interessou pelos trabalhos que eu lá tinha e fez-me algumas perguntas e no final quis tirar uma fotografia comigo, com ele e com a peça. Isto mostra desde logo a particularidade da coleção que o Alexandre tenta fazer. Ele faz, já nem sei muito bem se ele faz coleção de pessoas que fazem Santo Antónios ou se faz coleção de Santo Antónios feitos por pessoas. De qualquer forma, é uma coleção especial porque ela é feita através do estabelecimento de relações, umas mais próximas, outras não, mas relações humanas e muitas vezes relações de confiança que vêm, de certa forma, impulsionar o trabalho dos artesãos. Em relação a mim, o que tem acontecido é que nos 2 últimos anos, mais ou menos, ele tem-me feito encomendas especiais, quer para a coleção dele, quer para oferecer, e nestas encomendas nós vamos trocando mensagens e conversando e vamos percebendo os pontos de interesse de cada um. Eu tenho uns, ele tem outros, e o mais interessante é que a peça que surja seja uma reunificação ou uma união destes interesses, não é? E daí penso que acontece com os outros artesãos, penso que não é só comigo, acredito, não é? Eu sinto que cada peça que o Alexandre adquire, ou às vezes por compra imediata ou por encomenda, é quase como que a celebração dessa relação que aconteceu antes da peça existir, e isso é muito gratificante, acho que para ambos os lados. Por outro lado, outra coisa importante é que nas criações que o Alexandre me pede para fazer, ele dá-me total liberdade criativa. Ele confia no meu trabalho e encomenda-o a mim porque tem determinadas características, não é? E provavelmente há de encomendar a outros artesãos porque têm outras características. E essa liberdade criativa é uma forma de eu poder também dar aquilo que eu tenho melhor. Eu penso que o Alexandre, assim, percebeu que tem das melhores peças, com grande qualidade, e que a coleção dele ganha com isso, fica uma coleção muito mais rica. Por outro lado, vem, de certa forma, contribuir muito para o desenvolvimento do artesanato, porque ao permitir que cada artesão evolua com determinadas encomendas, é óbvio que há um bem maior que é alcançado, que é exatamente o desenvolvimento do artesanato e do aparecimento de novas linguagens ou o aperfeiçoamento de outras.
Pronto, tenho no Alexandre hoje em dia um grande amigo e vejo como um exemplo para que outros colecionadores olhem. Não digo que façam o mesmo, mas que tenham como ponto de referência que esta é uma coleção diferente e que muitas das vezes é através de apostar na pessoa e ver as pessoas que estão por trás que faz com que tudo evolua. Falar do Alexandre Correia, para mim não é muito difícil. Eu conheci o Alexandre aqui há uns anos, quando ele me contactou para comprar um Santo António. Achei estranho porque ele sendo de Lisboa e como também tenho os meus trabalhos à venda por todo o país, facilmente ele poderia adquirir um Santo António. Mas ele fez questão de vir ao meu ateliê. Veio e nessa primeira, por coincidência também, tinha acabado de fazer uma fornada de peças, ele acabou por levar um bem quentinho, escolheu e levou. Mas depois ficamos a conversar bastante tempo e eu conheci um bocadinho da vida do colecionador, logo na primeira vez. Ele também me conheceu um bocadinho e travamos também um momento agradável de conversa e foi bastante bom. Fiquei com uma muito boa impressão do Alexandre. Mas passados estes anos todos, agora que o conheço bem melhor e de nos termos encontrado bastantes vezes, sentamos à mesa, quer para almoçar, jantar ou tomar um café, algumas vezes também, eu reconheço no Alexandre uma pessoa humilde, simples, de trato muito fácil, muito acessível, amigo e possuidor de uma coleção de Santo Antónios como ninguém tem. E digo que ninguém tem porque, e eu que não tenho na minha posse a coleção, que ninguém tem porque o Alexandre é único naquilo que conseguiu ao longo destes anos todos. Ele conseguiu ter duas coleções. A primeira é aquela que nós podemos ver, até fotografar, apreciar, que é feito de várias matérias-primas reunidas por ele ao longo destes anos, de norte a sul do país, com inúmeros artistas e que realmente eu não a conheço de todo, conheço algumas peças, mas que deve ser incrível a coleção que ele tem de Santo Antónios. Mas depois tem uma coleção, outra a par desta, que é imaterial, que é a relação que ele criou com os artistas a quem ele comprou as peças. A ideia que eu tenho é que não é uma simples coleção de peças, é muito mais que isso. E foi um verdadeiro milagre de Santo António o facto de ele ter conseguido ao longo dos tempos tantos amigos e tantas peças únicas para a sua coleção. Acredito que o verdadeiro valor só ele o pode dar. E o Alexandre é uma pessoa que sabe qualificar muito bem. E desprender-se dela, isso é uma das coisas que é como tirar-lhe a vida. Para concluir, digo-vos que cada um tem o que merece. E o Alexandre merece e muito a coleção que tem. Bom dia, Alexandre. Estou tão feliz de aqui estar contigo. Atrás de mim está o ateliê, que há 2 anos te mostrei na FIA, na Sardinhada de Santo António. Atrás da câmara está a Carolina, que estava connosco no almoço. E pai, estou mesmo contente de estar aqui contigo. Primeira vez que te vi foi também há 3 anos, na FIA, e estavas a olhar para os meus primeiros Santo Antónios e, curiosamente, escolheste o que transmitia mais alegria. Mas eu fiquei imensamente feliz, que não te conhecia, era por teres escolhido o que para mim, na altura, era o tecnicamente mais difícil de executar, quer pelo aro e as bandeirolas penduradas, quer por haver 2 pedacinhos de barro suspensos um no outro, porque para qualquer ceramista vontade adquirido, para mim tinha sido uma vitória imensa do ponto de vista técnico.
E acho que também escolheste porque aquilo era a festa, a alegria do Menino Jesus nos braços de Santo António. Segunda peça que me escolhes também foi muito engraçado porque fila, e tu sabes, numa altura em que eu estava particularmente feliz. E acho que essa felicidade transparece na peça, acho eu. E acho que tem a ver contigo. Toda o menino, a felicidade, a brincadeira, o jogo, a partilha, o movimento. E outro aspecto interessante que eu também, quando penso em ti, é que tu fazes, pelo menos a mim, Alexandre, faz-me sentir especial, como se fosse especial. E sabe tão bem, enquanto tratas-nos artesãos como se nós fôssemos um pedacinho de matéria criativa. Não sei verbalizar, mas faz-me sentir muito bem. Outro aspecto também muito importante para mim que tu fazes é a partilha da tua coleção. Porque sabes que não existe, pelo menos eu que vivo aqui fechada no meio do nada, não tenho acesso. Há muito poucos livros de coleções privadas, quanto muito há um ou outro prospecto da divulgação de exposições pontuais. E, portanto, é muito bom para mim conhecer artesãos, ceramistas ou outros que eu nunca tinha visto dedicados à história de Santo António, ou mesmo artesãos que eu conheço e ver várias fases da obra dele, porque eu só os conheci desde há 3 anos esta parte, não é? 4 anos esta parte. Portanto, é muito bom e relevante, pelo menos para mim, essa partilha da tua coleção. E é isto. Pediram para falar do Alexandre Correia. Eu acho que o Alexandre Correia é um embaixador de quem, na verdade, está ligado ao Santo António. Ele sabe colher amizades, simpatia e até um bocadinho mais. Até eu posso dizer, e chamo-lhe por causa disso, o embaixador do Santo António. Porque ele tem o cuidado não só de recolher as peças, de saber a sua história e de conhecer quem os faz. O que é que eu posso mais dizer acerca dele? Que é um miúdo que, na verdade, dá vontade de satisfazer aquilo que lhe vai na alma, que é chegar-se ao Santo Lisboa. Ele não é cliente, já é amigo. Começou por comprar coisas à minha mãe e agora está a comprar a mim. É sempre um desafio quando o Alexandre aparece, porque além de nos provocar o desafio, é sempre uma aventura trabalhar para ele, porque saem coisas bonitas. Eu conheci o Alexandre através do Facebook, há uns anos atrás, e a partir daí começou uma relação de amizade. Ele tem-me sempre proposto desafios novos, que eu gosto, sendo o último deles um Santo António que ele viu em Milão, no qual eu me inspirei para fazer a peça, e é sempre um desafio fazer peças para ele. É aquilo que eu te digo, Alexandre. Estar contigo é mesmo uma felicidade, acredita. Não é por estar aí a... Mas é mesmo. Tu és das pessoas, pronto, que vives connosco, não é? Conheces os artistas, entendes o sofrimento deles, entendes também as motivações deles, não é? Porque é que fazem, porque é que trabalham. Isso é fundamental, porque ter trabalhos meus ou qualquer pessoa pode ter. Agora, uma coisa é ter um trabalho, outra coisa é sentir o trabalho, é descobrir a alma do trabalho. E tu tens essa sensibilidade.
eu sei, pois conheço-te e sei que tu és aquela pessoa que és um apaixonado, e vives estas atividades com paixão, és o que eu chamo, um dos nossos. E esta peça é feita mesmo em tua homenagem e quero-te agradecer por, pronto, teres-te deslocado de Lisboa, não é? Uma altura destas, que nem se devia falar, devia ser. Ou falar muito baixinho, mas tu teres essa capacidade de ultrapassar os problemas para estar com as pessoas é top. Fundamental. E esse carinho é importante para nós, sabias? Porque numa altura em que as pessoas também estão um bocado em baixo por causa do confinamento, sentir que há pessoas que são capazes de arriscar para estar próximo de nós, transmitindo-nos, dando-nos, trazendo-nos esse carinho, tu não tens essa noção, mas é bom, é fundamental. Não tens essa noção, digo eu. Uma peça a nascer ao sabor da conversa, deste tempo que também está magnífico, felizmente, não é? A olaria é algo que é libertador. Tu vens para a roda e consegues te abstrair e mandares para aqui, para o pedaço de barro, para o objeto que estás a construir, todas as tuas preocupações, as angústias, os problemas. Agora digo-te uma coisa, por mais palavras que eu dissesse, seriam sempre poucas. Acredita, Alexandre, seriam poucas. Para a pessoa que tu és, seriam poucas. Por isso, não sei o que é que eu diga mais. Está tudo dito. Bom, vamos lá falar do colecionador, do amigo, uma pessoa que conheci há alguns anos. O primeiro Santo António que lhe vendi foi aqui na minha casa, ele próprio veio aqui. E foi o primeiro Santo António que era o Santo António da Engenharia Civil. E a partir daí, pronto, foi pedindo Santo Antónios específicos, personalizados, e foi adquirindo já alguns, que tem, não sei, já não sei muito bem quantos são, e fomos ficando amigos durante estes anos. Já todas as vezes que vamos para a feira, para Lisboa ou para qualquer feira, ele passa por lá pelo nosso stand e adquire sempre uma peça, ou se não adquire, vai lá visitar-nos, e fica assim uma relação de amizade entre o artesão e o colecionador. Tenho aqui duas obras que ele encomendou últimas, que ainda estão por cozer, que é uma figura dele com o Santo António, e está à espera de as levar para a sua coleção. Entretanto,
pronto, vai passando, já temos aquela amizade até de ir para as feiras e já até levo marmelada que eu também faço, e ele passou lá e partilhamos uns com os outros e vamos vivendo assim os momentos de convívio e de fraternidade uns com os outros e pronto, vai ficando uma amizade para a vida. Espero que continue, não é? E é uma pessoa fácil de conversar, como nós também somos, não é? Simples, não temos muito, não temos, como quem diz, não somos pessoas estudadas nem coisa, mas ele consegue conversar connosco, simplesmente sabe lidar com as pessoas simples. É assim, mais ou menos isto que eu queria dizer. E é isto, fica uma amizade para a vida, não é? Boa tarde, chamo-me Milena Miguel, sou ceramista, sempre foi o meu trabalho desde muito nova. Comecei a trabalhar com o meu sogro, que também era ceramista, depois montámos o nosso próprio espaço, eu e o meu marido, onde começámos a dedicar a trabalhar em peças únicas de cerâmica. Trabalhámos muito na parte da arte sacra, eu essencialmente. Um lindo dia tive o prazer de conhecer o nosso amigo Alexandre, que só mais tarde vim a saber que era colecionador especificamente de Santo Antónios. Apareceu-nos em casa, no nosso espaço, sem ter sido convidado e sem nos conhecer de outro lado nenhum. Nunca nos tínhamos encontrado em nenhum espaço de exposição, nem feiras, não. Mas pelo interesse que ele tem pela este tipo de arte, ele conseguiu encontrar-nos. À parte de vivermos numa aldeiazinha, um bocadinho escondida, ele cá chegou. Viu, reviu, escolheu, não escolheu, muito indeciso. E eu, a estranhar, um rapaz tão novo, e a ver tanto pormenor, e ao ínfimo pormenor que eu às vezes até tinha que pôr os óculos para ver aquilo que eu próprio tinha feito. E escolheu um Santo António, um dos mais trabalhados, com mais pormenor que eu tinha na altura. A partir daí, tornámos-nos amigos, ele como cliente e como amigo, temos as portas sempre abertas para ele, continua a ser um excelente comprador, que nós vivemos do trabalho que fazemos, o que é muito bom. É uma pessoa que chega, aprecia, fala, sabe estar, é um grande amigo e um grande colecionador e uma pessoa muito jovem, que é uma das coisas que hoje em dia é muito raro, ver jovens a apreciarem e a adquirirem o nosso tipo de trabalho. Bem haja. Falar do Alexandre é difícil e fácil. É fácil porque o Alexandre, além de ser um cliente, talvez dos clientes que nós temos que tenha mais variedade de Santo Antónios feitos por nós, geralmente sempre as imagens mais populares, é um amigo porque ele é uma pessoa que ele gosta de falar com as pessoas, gosta de saber da vida das pessoas, saber das dificuldades e de tudo aquilo que possa preocupar a pessoa para quem está a trabalhar. É uma pessoa que nós conhecemos há uns anos, não sei já há quantos anos eu o conheço, mas que sempre vem a Estremoz, gosta de nos visitar. Geralmente ele senta-se aqui ao pé de nós e chega a estar aqui 2 e 3 horas a falar connosco. Portanto, ele não é só um cliente, é um grande colecionador e é um amigo que nós temos. Ora, mais uma encomenda a Santo António, que tive muito gosto em fazer para o meu amigo Alexandre, uma pessoa que eu considero um dos embaixadores dos bonecos de Estremoz. Foi um Santo António, desde o início, a pensar nele. É uma pessoa que tem feito muito pelos bonecos de Estremoz e pelo artesanato a nível nacional. É uma pessoa que transmite muita confiança e é um prazer enorme de ser considerá-lo um amigo. Olá, sou Alexandre Correia. Quero-lhe agradecer o facto de ter dado a oportunidade de um dos meus Santo Antónios
que esculpi para o senhor ter um lugar especial também na sua famosa galeria e coleção particular, que, ao que venho a saber, que já tem muita fama e que tenho, e dando-te a conhecer assim também com isto, ajudando artistas do nosso país, e bem também como dando a conhecer também outras pessoas do artesanato em geral, que são do melhor que há. Obrigado e bem-aja, amigo. Falar no Alexandre Correia é falar numa pessoa que, no fundo, é mais do que uma pessoa. É falar no senhor engenheiro, é falar no fervoroso adepto sportinguista, é falar no colecionador de arte, no devoto de Santo António, no homem de sorriso fácil e contagiante, e sobretudo é falar no amigo. Conheci pessoalmente o Alexandre num dia muito especial, o dia do 2º aniversário da classificação do figurado de Barro de Estremoz como património imaterial da Unesco. Já era meu amigo nas redes sociais, mas naquele dia conhecemos-nos pessoalmente e a empatia foi imediata. Acho que é de facto uma característica comum a todos quantos privam com o Alexandre. Reconhecer nele uma pessoa especial. Para nós artesãos que trabalhamos com amor, é importante percebermos que as nossas peças vão para clientes especiais, e que as valorizam, que as respeitam e que as protegem. O Alexandre, no fundo, é um profundo conhecedor de todo o artesanato português, consegue, como poucos, identificar facilmente só da observação de quem é cada peça, e como forma de apoiar cada um dos artesãos que lidam com ele, por norma, desafia-os, e esses desafios resultam em peças exclusivas de uma enormíssima qualidade, que obviamente enriquecem a sua coleção, não é? E ter uma peça nossa numa coleção como a dele acaba por ser, para além de uma enorme alegria pessoal, um motivo de orgulho pela qualidade que a própria coleção tem, e que é por demais evidente, não é? Mas o Alexandre é muito mais do que isto, é muito mais do que um mero cliente. No fundo, a peça de artesanato que ele adquire não é mais do que um elo de ligação que se estabelece entre ele e os artesãos. O Alexandre faz questão de ir aos ateliês de cada um, não só para levantar as peças, mas para os visitar, que é uma coisa que é rara hoje em dia, não é? A maior parte das pessoas adquirem peças e nós enviamos por correio. Ele não, ele vai ao ateliê das pessoas, vai falar com elas e acaba por ir também, muitas das vezes, sem transação comercial, o que é de valorizar, como é óbvio, não é? Por esse motivo também, acho que é importante dizer que a amizade acontece nesses momentos. E atrevo mesmo a dizer que o Alexandre não é só um colecionador de arte, mas, para além disso, ele acaba por colecionar também sorrisos e, no fundo, amigos. O Alexandre não é um colecionador qualquer. Alexandre tenta perceber o que é artesanato, o que são artesãos, por que se chamam assim, onde vivem, como vivem, o que pensam sobre o mundo, sobre a arte, sobre a vida. Bem, ele visita todos os artesãos, tenta conviver com eles dentro daquilo que pode e acho que está a fazer um grande trabalho, um trabalho de investigação, posso dizer, um trabalho que vai passar
para futuras gerações de gerações de colecionadores. Está a fazer um trabalho excelente. É uma pessoa excelente. Eu gostei muito de conhecer Alexandre. Obrigado, Alexandre, pelo teu convite. Ao longo de muitos anos que dedicamos à cerâmica, tivemos a oportunidade de nos cruzar com inúmeras pessoas que se esquecem logo, umas que se esquecem logo, outras que passam a fazer parte do nosso rol de amizades. Graças à tua simpatia e alegria contagiante, não foi difícil entrar no nosso coração e considerar-te um amigo muito querido. Para além de tudo, e apesar de ainda seres muito jovem, admiramos a tua dedicação e paixão por Santo António, que te faz correr com tanta tenacidade na procura de algo do lado mais oculto do santo. Essa tua inquietação e empenho veio agitar as almas mais ou menos adormecidas dos artesãos, que lhe deram uma motivação forte e inspiração na procura de novas formas de abordar a vida maravilhosa do nosso santo. Por fim, quase a terminar, acredito que a tua coleção tão rica e diversificada irá contribuir, a par de outros colecionadores, no enriquecimento deste vasto património dedicado ao nosso santo. E termino reescrevendo uma curta do nosso também não menos importante, Fernando Pessoa, dedicado ao Santo António de Lisboa. Era um grande pregador, mas é por ser Santo António que as moças lhe têm amor. Um grande abraço, fica bem e parabéns. Fico feliz por mais uma exposição no Museu de Santo António, dedicada à sua vida, à sua forma de ser, à sua forma de estar, numa figura tão ícone da cultura portuguesa. É sempre bom vermos que há pessoas novas, pessoas jovens, que se interessam pela vida desta figura de Santo António. A ti, Alexandre, quero-te dar os meus parabéns por esse teu interesse, pela forma como tu promoves, divulgas, acarinhas os artesãos que produzem essas peças. Pela forma simpática, a forma carinhosa com que olhas todas essas peças. É um prazer muito grande para um colecionador ter a possibilidade de expor as suas peças, mas também é um prazer fantástico para nós, realizadores das mesmas, temos a possibilidade de mostrar ao mundo a figura que é de Santo António. Parabéns pela tua exposição, parabéns pela tua coleção, mas essencialmente parabéns pela amizade que vais mantendo com todos os colecionadores e com todos os artesãos. Obrigado e felicidades.